Depois do planejamento participativo, que a gente viu que é um dos princípios específicos, nós temos o planejamento coordenado. Então, ele está relacionado, né, a todos os aspectos envolvidos nessa questão. Então, ele está falando assim: nenhum aspecto da empresa pode ser planejado eficientemente de forma independente dos demais. Então, o planejamento coordenado é o seguinte: você não pode pensar no planejamento da empresa achando que se você mexer no setor A, não vai alterar algo no setor B ou no setor C. A empresa, ela é única, são setores separados, porém todas elas trabalham de uma forma única. Então, assim, você não consegue planejar alguma coisa sem pensar que isso vai diretamente afetar os outros. Então, o relacionamento ali entre os setores, ele não é totalmente, né, independente. Eles são interdependentes. Um, de certa forma, depende do outro. Né? Eles têm uma ligação, então todos estão envolvidos no mesmo aspecto. Por isso que tem que ser um planejamento coordenado. Não é só um, todos. Também tem a questão de ser um planejamento que integrado. Todos os setores, todos os colaboradores, seja em menor ou maior grau, lembra? Desde o operário até o gerente, até o presidente, né? Todos eles têm que trabalhar de forma integrada, porque assim nós vamos atingir os objetivos esperados, alcançar o resultado que se planejou, porque todos têm que trabalhar de forma integrada. Da mesma forma que os setores não são independentes, o trabalho realizado tem que ser integrado, todos têm que participar. E também temos a questão do planejamento permanente. Ele está relacionado às adaptações e adequações que têm que ser feito ao longo desse processo. Então, se eu fiz um planejamento, se eu tracei uma meta para atingir determinado objetivo, eu tenho que saber que o planejamento ele tem que sempre estar o quê? Em constante mudança. Ele não vai ser o mesmo do primeiro minuto até o último, ele não vai ser exatamente o mesmo, porque as coisas vão mudando, vão se adaptando. O que funcionou eu mantenho, o que não funcionou eu faço alguma coisa para melhorar. O que funcionou, eu achei que, tá bom, mas eu posso fazer isso aqui e ficar melhor ainda, então eu posso trabalhar. Então, nós traçamos metas e vamos atrás ali para atingir o nosso objetivo. Sempre lembrando que quando se fala nesses objetivos, eles são organizados de forma o quê? A gente já falou sobre isso, hierárquica. Você não vai passar por cima do outro. Por isso que é preciso que o trabalho seja feito o quê? De forma integrada. Os setores precisam trabalhar juntos. Os níveis, né, ali de hierarquia, onde você tem o operário, onde você tem o supervisor, onde você tem os outros níveis, cada um, né, mais alto que o outro, até chegar no grande líder, né? Pode ser o presidente da empresa, pode ser o CEO, depende da configuração da organização da sua empresa. É preciso saber que todos têm que ser respeitados, todos têm que ser ouvidos na tomada de decisões. Porque se a gente não respeitar essa hierarquia, a gente passa por cima. Da mesma forma que na hora de realizar os processos eu não posso pular etapas, aqui eu também não posso passar por cima de nenhuma. Então eu tenho que lembrar que toda empresa, ao fazer o planejamento ou qualquer ação realizada, ela precisa respeitar a hierarquia. Não pode ser feito coisas arbitrariamente. Eu tenho que respeitar a hierarquia. Então quem está aqui como operário, ele tem um supervisor, tem alguém acima dele. E é a essa pessoa que ele tem que pedir para que algo seja mudado ou sugerir. E assim vai. Então, o operário que pede ao supervisor, o supervisor que pede ao gerente, um exemplo, o gerente que pede ao diretor, o diretor que pede ao presidente, ou vice-presidente, se houver o caso. E aí o vice-presidente que conversa com o presidente, e aí vai. Depende da hierarquia da empresa, né? Por que eu estou falando nisso?
Porque quando a gente fala em organização de uma empresa, quando a gente fala em planejamento de uma empresa, a gente sabe que dentro de uma empresa, qualquer que seja, nós temos uma hierarquia. O poder é dividido. Então, mesmo que seja uma empresa pequena, você sabe que tem o dono da empresa e tem os funcionários, que são subordinados a ele. Conforme a empresa vai crescendo, aí você tem outros níveis de hierarquia. Né? Então aí você tem o empregado, aí você tem o gerente e aí você tem o presidente ou o dono, vamos supor, 3 degraus. Então a gente sempre tem que pensar que a hierarquia nas empresas, elas existem para que haja uma ordem na distribuição dos poderes. E nessa questão da hierarquia, um tem mais poder que o outro, poder de decisão que o outro. Né? Ninguém vai ter mais poder de decisão numa grande empresa do que o presidente dela. Ele tem o poder ali de dar o voto final. É ele que define o que deve ou não ser feito. Mas a gente sempre tem que lembrar que isso tem que ser respeitado. Da mesma forma que quando vem algo lá de cima também, do presidente para, né, os outros setores, até chegar no operário, também tem que se pensar que há coisas que são arbitrárias. Então a hierarquia é muito complexa no sentido de que, às vezes, as pessoas extrapolam os limites dos seus poderes. Então, quando se fala em hierarquia, é para a gente ter uma distribuição desse poder. Né? Então, há vários escalões, vários graus ali, seja na ordem crescente ou na ordem decrescente, lembra? Porque eu posso subir ou eu posso descer. Algo que eu preciso tem que subir para ser atendido, e algo que é pedido lá em cima, uma ordem, tem que descer para ser executada. Tá? Então, nós temos hierarquia social, hierarquia urbana, militar, eclesiástica, a gente tem hierarquia em vários níveis da nossa sociedade. E isso é uma coisa contínua. Tá? É uma forma de você saber o seu lugar, digamos assim, naquela organização. Qual é o seu lugar nessa organização? Né? Então, não importa qual organização que você esteja, seja ela organização escolar, organização empresarial, organização pessoal, uma organização de eventos, organização doméstica, né, a sua casa, tem uma ordem, tem uma hierarquia. Né? E todas as pessoas que estão dentro dela, elas se relacionam, interrelacionam-se. Cada uma tem o seu papel ali. Cada um tem o seu papel. Então, dentro da organização escolar, qual é o meu papel? Eu tenho o papel de aluno. Aquele lá é o professor, esse é o coordenador, a hierarquia. E aquele ali é o diretor. Aluno, professor, coordenador, diretor. E o diretor não é a última hierarquia. Ele tem pessoas que ele tem que prestar contas também. Então, olha lá, as organizações são assim. Se é uma organização escolar, particular, normalmente vai ter o dono da escola. Né? Se é um grupo escolar, né, com várias escolas, tem o presidente daquele grupo. Então você tem uma hierarquia e a gente não passa por cima dela. A gente tem que ir degrau por degrau. Porque existe uma inter-relação das pessoas. Elas estão ali interligadas, elas se relacionam entre si dentro dessa organização, dentro dessa instituição. E a gente não passa por cima de nenhum deles. Por isso que tem a hierarquia nas organizações. Ok? Relembraram isso? E aí, para a gente poder fechar esse contexto, essa nossa revisão, vamos entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa questão, né? Os jovens e o mercado de trabalho. Você, né? Como você se relaciona com o mercado de trabalho? Que visão que você tem do mercado de trabalho? Vocês estão começando agora, estão trabalhando, entendendo um pouquinho essa dinâmica. Como vocês enxergam o mercado de trabalho? Né? Como que ele é? Como que você vê a relação dos outros jovens, das pessoas que estão junto com vocês com relação ao mercado de trabalho? O que eles entendem de mercado de trabalho, né? Então, primeiro a gente vai só resgatar essa informação. O que é mercado? Mercado como um todo é um espaço de transações, significa um contexto de trocas, intercâmbios, ou seja, alguém oferece um produto ou um serviço
e alguém procura um produto ou um serviço. Então, o mercado como um todo tem essa definição. E aí, por que eu trouxe essa definição? Porque o mercado de trabalho também segue a mesma linha. Então, ao invés de oferecer um produto, eu estou oferecendo mão de obra, estou oferecendo o meu trabalho. Né? Eu vou realizar um serviço. Para quem que eu vou realizar esse serviço? Para as pessoas que querem, que precisam desse trabalho, que esse trabalho seja feito. Então, o mercado de trabalho, ele é composto de ofertas de oportunidade de trabalho oferecidas pelas diversas organizações. Então, o mercado de trabalho é o que as empresas oferecem para os trabalhadores. Né? É a oferta de oportunidade de trabalho. E você, olha bem, você está à procura desta oferta de trabalho. Então, procura, oferta e procura. Ele ainda segue o mesmo contexto que você tem lá na origem de mercado, só que nesse caso é oportunidade de trabalho, não é um produto, não é um serviço propriamente dito. Então a gente sabe que todos os jovens querem, né, entrar no mercado de trabalho. Eles querem chegar lá, né? E como que isso vai acontecer? Eu tenho que trabalhar com os jovens e vocês compreendem isso, talvez de uma forma melhor, porque vocês já estão entrando no mercado de trabalho, inseridos, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, nesse mercado de trabalho, para entender o quanto que é importante o crescimento, o aprendizado, trabalhar a questão da autoconfiança, trabalhar e entender a questão da responsabilidade profissional, da responsabilidade pessoal, o quanto que isso vai influenciar na sua vida profissional. Né? Eu tenho que ser um profissional responsável, eu tenho que ser uma pessoa responsável também na minha vida pessoal. Como que isso vai alterar? Né? Então, quando eu entro no mercado de trabalho, não é simplesmente estar em uma empresa trabalhando e recebendo um salário. É mais do que isso. Entrar no mercado de trabalho é você, de fato, começar a compreender essa relação que existe entre as organizações e os trabalhadores. Como que isso é feito? Como que isso se dá? E quando a gente fala em mercado de trabalho, nós temos duas opções. Quando se fala em mercado de trabalho, nós temos a oferta de um trabalho formal e nós temos a oferta do trabalho informal. O trabalho formal é esse que você tem todos os seus direitos ali garantidos, você tem uma carteira de trabalho assinada, né? Então, é bom você saber que vínculo você quer, ou que vínculo você está disposto a aceitar. Porque o mercado formal, ele fornece tudo isso. Uma carteira de trabalho registrada, garantias perante a lei, né? Então, tudo que for referente aos termos dessa relação de trabalho tem que ser seguido. Então, nós estamos falando do trabalho formal. Já o trabalho informal, que muitos acabam optando, é aquele sem vínculo empregatício. Significa que eu não vou ter a possibilidade de acordo com a lei, ter alguns direitos garantidos, porque eu estou no mercado de trabalho informal. Então, a informalidade não me garante os mesmos direitos que a formalidade me garante. Então, quando você está entrando no mercado de trabalho, você tem que analisar até onde, né, é válido trabalhar em um ou trabalhar em outro. Por falta de opção, você escolheu trabalhar no mercado informal? Ok, então você sabe que você não terá isso, isso e isso. Ah, não, eu decidi trabalhar assim porque eu prefiro. Tudo bem, então você está ciente de que você não tem nenhum vínculo empregatício. Aquele vínculo que há no mercado formal, no mercado informal não vai haver. Então a gente precisa estar bem ciente disso. Quando você entra num projeto de aprendizagem, você sabe que há um vínculo formal, né? Porque é feito todo um processo. Não é um trabalho para a vida inteira, não é algo que não tenha data para acabar. Por quê? Porque é um contrato com começo, meio e fim. Você sabe quando terminará o seu contrato, mas você sabe que está relacionado ao mercado formal, porque toda a lei referente à aprendizagem, a lei referente à aprendizagem vai te garantir todos os seus direitos.
Então, você tem um vínculo empregatício que vai ser respeitado porque é uma lei para isso. Diferente da informalidade, onde você não terá esse vínculo empregatício e aí você estará sujeito a algumas situações que muitos não aceitam esse tipo de trabalho por causa disso. Mas muitas vezes os jovens, na falta de oportunidade, acabam aceitando trabalhar informalmente. Não só jovens, tá? Várias e várias pessoas trabalham na informalidade pela falta de opção. Tá? E essa é uma realidade do mercado de trabalho no nosso país.